Exatamente. E nesse sentido, a gente não tem o cenário de guerra que a gente tem lá no Rio, que tem um monte de facção, uma brigando com a outra, brigando com as milícias, brigando com a polícia, brigando com a população, com todo mundo. Aqui em São Paulo a situação é diferente e a gente correria algum risco de acontecer alguma coisa parecida com isso aqui em São Paulo? E outra... A gente correu, na verdade. Como assim? Você tem razão no que você pontua. O fato de não ter outras organizações criminosas disputando territórios ou comércio ilegal de drogas, isso diminui os conflitos armados, que os conflitos armados acontecem no Rio de Janeiro entre milícia e entre organizações criminosas que disputam o território, mas aqui em São Paulo, em que pese ter uma organização criminosa, que é o primeiro comando da capital, mas houve uma tentativa de domínio de território na Baixada Santista. Teve. E nós realizamos as operações, as grandes operações. Aliás, foram as maiores operações de combate ao crime organizado da história do Estado de São Paulo. Operação Escudo e Operação Verão. Só para você ter ideia, a gente estava indo para um caminho semelhante lá, que era o caminho da barricada, do bloqueio da comunidade e do exercício de atividade econômica além do tráfico de droga. Então, o que acontece? Quando o criminoso começa a se sentir muito à vontade, ele começa a derivar para outras atividades criminosas. Então, o que aconteceu com o tráfico? Estava acontecendo com o tráfico na Baixada quando houve as operações. Eles começaram a atuar com milícia. Eles começaram a vender serviço. Opa, não pode ter barricada em favela e comunidade aqui de São Paulo. Não pode ter barricada na entrada de comunidade. Não pode ter área onde a polícia não vai entrar. E a gente não vai permitir que essa turma comece a operar como milícia, comece a cobrar por determinado serviço. Então, a gente estava começando a configurar ali uma questão de domínio territorial semelhante e aquilo precisava ser estancado imediatamente. Daí um pouco da lógica da Operação Verão, da Operação Escudo. Entendi. Inclusive um criminoso foi morto depois, a mando do próprio crime organizado, tinha um apelido de Meia Folha, era o apelido dele, ele ficou 6 meses no Rio de Janeiro entendendo, estudando a lógica das milícias. Ele queria trazer e importar do Rio de Janeiro para a Baixada Santista. Só que assim, lá hoje, eu conversando com os oficiais, delegados e amigos das polícias do Rio de Janeiro, existe uma estimativa de mais de 5.000 barricadas no Rio de Janeiro. Claro que é um